Olá pessoal, então hoje nós vamos estudar aqui o modelo do gás de elétrons livres, tá bom? Esse modelo aí é extremamente importante na física, é um dos modelos mais primordiais da física, onde você estuda o comportamento de um sistema de muitas partículas, no caso os elétrons, onde no primeiro momento não há interação entre esses elétrons. Esse é um modelo tradicional, né? Para se estudar todo tipo de interação na mecânica quântica, seja a interação elétron-elétron, ou seja a interação dos elétrons com outros agentes externos, como campos e etc. Né? Então, por que é interessante estudar elétrons livres? Na termodinâmica, a gente estuda normalmente os sistemas gasosos, né, que são basicamente átomos, né, isolados ou diatômicos, monatômicos ou triatômicos, que se comportam, né, como entidades livres. E você desenvolve uma série de equações lá na termodinâmica, na qual o comportamento do gás é descrito pelo movimento, né, seja pressão, temperatura, desse sistema de partículas. Né, no caso, partículas clássicas. Aqui a gente vai partir, né, de fundamentos da mecânica quântica, principalmente no que se refere à distribuição entre os níveis, né, eletrônicos, para desenvolver aí todas as propriedades desse sistema de elétrons. Bom, onde é a principal aplicação do sistema de gás de elétrons? Né? Você tem aqui os metais. Né? O que consiste os materiais metálicos? Basicamente você tem núcleos atômicos carregados positivamente, organizados aqui em uma rede periódica. Né? A gente vai discutir posteriormente redes periódicas. Mas os elétrons nesses materiais eles estão aqui navegando, digamos assim, entre esses sistemas iônicos aqui carregados positivamente. Então você tem os átomos que compõem os metais, tá certo? E os elétrons aqui eles estão quase livres, né? Há pouca atração aqui entre estes elétrons e os núcleos carregados positivamente. Então, nos metais de forma geral, os elétrons estão praticamente livres, tá bom? E isso a gente pode estender um conceito importante e começar a estudar os elétrons livres nestes materiais como se todos esses elétrons estivessem, né, submetidos aqui a um sistema tridimensional aqui de dimensões Lx, Ly, Lz, onde essas dimensões Lx, Ly, Lz são exatamente as bordas do seu material, né? Do seu material metálico, por exemplo, ou outro tipo de material. Né? Mas o que importa é que esse gás de elétrons, né, pode ser visto da seguinte forma: você tem aqui um gás, né, de partículas carregadas negativamente, que são os elétrons, e essas partículas são férmions, né, como a gente já discutiu, os elétrons são férmions. E a forma como eles vão acessar os níveis de energia é totalmente diferente da forma como os bósons acessam os níveis de energia. Digamos que você esteja calculando aqui os níveis de energia desse sistema tridimensional aqui cúbico, né? A forma como os férmions vão preencher esses níveis aqui me diz que o preenchimento deve ser nível a nível. Isso é uma característica de um sistema fermiônico, o que é diferente de um sistema bosônico, pois os bósons eles podem ocupar o mesmo estado quântico e no estado fundamental todos os bósons podem ocupar o último nível, né? No caso aqui o nível mais baixo de energia. Diferentemente dos férmions, mesmo o estado fundamental faz com que você tenha um preenchimento de elétrons em níveis cada vez maiores. Né? Aqui a gente até define a chamada energia de Fermi, que é justamente a energia do elétron mais energético, né? A energia daquele elétron que está no nível mais alto. Isso é chamado de energia de Fermi. Tá bom? Então a forma como os elétrons desse sistema aqui livre eles vão enxergar os níveis de energia, vai definir todas as propriedades aqui termodinâmicas, né, desse sistema de gás elétrico. Por que eu estou chamando de termodinâmica? Porque vai dar origem, tá certo, a grandezas como pressão, né, temperatura
no final das contas, temperatura eletrônica. Então, uma série de grandezas termodinâmicas podem ser definidos para um sistema desse tipo aqui, conhecido como gás de elétron confinado. Né? Confinado porque as bordas desse confinamento simbolizam as bordas de um material onde, obviamente, que o elétron não vai sair, a não ser que seja estimulado por outros agentes externos. Você não vê um elétron aí saindo do material de forma não excitada. Né? Não é muito comum, né, em situações de equilíbrio. Você vê elétrons sendo ejetados a todo instante. Né? Então os elétrons estão, de certa forma, confinados aqui no sistema tridimensional. Tá certo? Então a gente vai considerar um sistema de gás de elétrons livres. A repulsão colombiana não vai ser considerada. Né? Então aqui é um fato importante. Nós não vamos considerar a repulsão elétron-elétron. Isso vai dar origem a um termo de energia que é conhecido atualmente como termo de correlação eletrônica, né? Que é como que um elétron enxerga o outro elétron, como que a sua função de onda pode ser escrita através dessa repulsão colombiana, que é um termo realmente difícil de ser descrito na maior parte dos casos. Né? E vai depender de sistema para sistema, você pode ter aí algumas correções para descrever propriamente essa repulsão colombiana. Então a gente vai desconsiderar, né, esse modelo, e o que a gente vai considerar de fato é somente a natureza fermiônica das partículas. Tudo bem? Bom, então a gente vai considerar aqui o poço infinito 3D. Esse poço infinito 3D simboliza justamente esse sistema aqui, esse paralelepípedo de dimensões Lx, Ly e Lz, onde os elétrons estão confinados. As energias, né, desse sistema aqui tridimensional é simplesmente a soma das energias aqui individuais para a direção x, y, z. A forma como a gente encontra essas energias aqui, basta usar o método de separação de variáveis em coordenadas cartesianas. Né? Você propõe uma função de onda que dependa de uma função apenas de x, uma função apenas de y e outra função apenas de z. Né? Fazendo isso, você encontra 3 constantes de separação. Essas 3 constantes de separação estão associadas aí a 3 termos aqui na energia. Não é difícil de entender isso daqui. Bom, a pergunta que a gente faz é como que todos esses elétrons, né, em geral aqui você tem 10 a 23 elétrons, porque você tem, né, um sistema muito grande de átomos, né, um material que tem uma quantidade de átomos enorme, consequentemente a ordem também dos elétrons é bem grande. Como que esses 10 a 23 elétrons vão preencher esses níveis de energia? Essa é a pergunta importante. Vamos começar estudando sistemas pequenos. Então, as energias aqui são dadas em termos de Lx, Ly, Lz. Perceba que as isosuperfícies, né, se você colocar aqui no sistema de coordenadas na direção x, y, z, onde esses índices nx, ny e nz são eixos, né, essa equação aqui, quando o Lx, quando o Ly e Lz são diferentes, né, eles são uma equação de uma elipse. Né? Perceba que em 3 dimensões a gente tem uma equação de um elipsoide. Né? Se a gente colocar em termos do número de onda, né, ou seja, definindo aqui o número de onda Kx como sendo Nx, tá bom? E sobre Lx, e assim sucessivamente para cada um desses termos aqui, né? Perceba que agora eu tenho uma equação da esfera. Então, essa equação de baixo é a equação da esfera, essa equação de cima aqui é a equação de um elipsoide. E aí, dependendo se você usa essa forma de preenchimento de níveis, você vai ter um preenchimento dos níveis ao longo de uma elipse, e essa forma aqui é um preenchimento de níveis ao longo de uma esfera, tá certo? Então, os elementos de volume nos dois espaços, a gente pode calcular olhando simplesmente para a variação do Nx, Ny e Nz. Né? Perceba que quando eu vario aqui os meus índices Nx, Ny e Nz, a variação desses índices aqui é feita de 1 em 1. Né? Justamente porque o Kx é Nx e sobre Lx. E esse N aqui, ele pode varrer desde 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Né? Então as variações de Nx,
NY e NZ, elas são feitas de 1 em 1. Então, nesse espaço aqui dos N's, o meu elemento de volume ele tem dimensão de 1. Em compensação, se eu pegar agora o elemento de volume no espaço dos K's, que é onde as superfícies de energia são esferas, né? O elemento de volume vai ser ΔKx, ΔKy, ΔKz, que, como você está observando aqui, vai depender de π sobre Lx, porque a variação do n é de 1 em 1. Então, em 3 dimensões, isso aqui fica π ao cubo, Lx, Ly, Lz, tá bom? Esse elemento de volume no K e no próprio n vai ser importante para a gente fazer algumas considerações aqui quando for calcular a energia. Bom, vamos pegar um caso agora de N elétrons confinado aqui num sistema de níveis desse tipo. Eu vou pegar o caso onde o Lx é 1, o Ly é 2 e o Lz é 3. Né? Por que eu estou escolhendo isso? Somente para deixar as dimensões da caixa, né, diferente. Né? Depois a gente pode levar para um sistema cúbico, né, que no final das contas vai ser a mesma coisa. Mas mesmo sendo diferente, é importante a gente notar justamente as diferenças. É o que eu chamei aqui de modelo não cúbico. Né? Eu vou colocar como convenção aqui h cortado ao quadrado, π ao quadrado sobre 2n igual a 1, que é justamente para que esse termo aqui de energia, né, seja 1 e a gente possa olhar simplesmente para essa estrutura aqui, que é uma estrutura de um elipsoide. Tá bom? Então, no caso aqui, se eu colocar n igual a 1, ny igual a 1, nz igual a 1, eu vou ter uma energia, né, considerando aqui Lx igual a 1, 2 e 3, eu vou ter uma energia que é 1.361. Se eu substituir agora 1, 1, 2, eu vou ter uma energia 1.6, e aqui eu vou ter 2.2, 2.1, 2.4. Ou seja, o caso em que eu pegue aqui, por exemplo, uma energia de Fermi, né, colocando aí um limite superior de 3, né, no valor da energia, os estados possíveis abaixo de 3, ou seja, o número de estados que vão ser preenchidos para esse limite superior de energia de Fermi de 3 são somente 5 estados. Então perceba que aqui a gente tem um total de 5 estados. Né? E eu vou considerar aqui, no primeiro momento, que cada estado tem um férmio, semelhante ao que a gente tinha aqui no sistema anterior. Né? Então aqui cada férmio ocupa um nível de energia. Né? A gente sabe que, na verdade, isso pode ser feito para férmions. Eu posso colocar 2 férmions, 2 elétrons, num determinado nível de energia, porque eu estou considerando aí posso considerar o spin, então um elétron com spin para cima, outro elétron com spin para baixo, eu posso ter 2 elétrons no mesmo nível de energia, tá bom? Mas no primeiro momento a gente vai considerar que a energia de férmio é 3, né? E cada elétron ocupa um desses estados aqui. Então você tem um total de 5 estados, tudo bem? Então, vamos lá. Nesses 5 estados, o que a gente pode fazer? Se você fizer aqui no sistema de coordenadas, né, nx, ny, nz, então se você considerar aqui que é nx, aqui é ny e aqui é nz, tá bom? Perceba que esses 5 estados, né, são 5 volumes, né, 5 pontos, né, nesse sistema de coordenadas que estão preenchidos. Né? Então se eu pegar aqui, olhando agora para um sistema de coordenadas nx, ny, nz, todos os estados que estão abaixo, né, da energia de Fermi de 3, né, que são aqueles estados que eu mostrei no slide anterior, esses aqui, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1 e 1, 2, 2. Né? Esses 5 estados correspondem justamente a esses 5 pontos nesse sistema de coordenadas nx, ny, nz. Significa que em cada ponto desse espaço aqui tem um elétron, né, se eu desconsiderar o spin, ou 2 elétrons se eu considerar o spin. Né? Então, se você olhar aqui na direção do y, você tem que na direção z, né, olha como é interessante, ó, na direção do nz, que é essa aqui, foi aquela direção na qual eu consegui ter mais estados, né, porque justamente aqui o nz conseguiu ir até 3 e a energia ainda ficou abaixo da energia de Fermi. Né? Por que isso acontece? É simples. Né? Perceba que, como a dimensão da caixa é maior na direção z, eu consigo colocar mais estados ao longo dessa direção.
né? Ou seja, eu tenho mais estados estacionários ao longo dessa direção LZ, justamente porque ela é uma direção maior. Então, o meu número de onda, né, é maior, consequentemente, né? Porque eu tenho uma direção maior, eu consigo colocar o comprimento de onda, no caso aí, pode ser maior, né? Porque justamente o número de onda vai ser menor, né? Então, como o número de onda é menor, eu consigo colocar aí mais estados estacionários ao longo desse direção. Então, eu tenho aqui o índice igual a 1, o índice igual a 2 e o índice igual a 3. Agora, o caso da direção x, ele é complicado. Perceba que na direção x eu só consigo ter, né, acessar o índice nx igual a 1. Né? Por quê? Porque é uma direção menor. Né? Então, eu não tenho como colocar mais, no caso, estados estacionários ao longo dessa direção. E aí o que acontece é que esse sistema, né, ao longo da direção nx, como você está vendo aqui, só tem, né, o nível 1 preenchido. Né? Ao longo da direção nz, você vê que fica 3 níveis, e ao longo da direção ny, né, que é essa aqui, você percebe que tem 2 preenchimentos. Então o número de estados possíveis aqui é 5. Né? O que acontece se eu aumentar o nível de Fermi? Né? Se eu permitir mais estados nesse sistema. Se eu permitir, por exemplo, um nível de Fermi igual a 30, né? Eu fiz um códigozinho aqui para fazer essas figuras, né? Eu vou ter agora um total de 394 estados possíveis. Lógico que eu não enumerei, né? Como eu fiz com o caso ali de 5, né? Mas você consegue agora, né, subindo um pouco o nível de Fermi, né, você consegue colocar mais estados aí permitidos, tá bom? Nesse seu sistema. Isso significa que existem mais estados disponíveis que não atingiram aquele limite superior da energia de Fermi. Né? Então eu coloquei a energia de Fermi como sendo o nível mais energético, o nível mais alto de preenchimento máximo, né? E aí qualquer estado de energia que seja abaixo dele pode ser preenchido com elétron. Então esse preenchimento aqui gera uma superfície, né, nesse nosso sistema de coordenadas aqui nx, ny, nz, que é uma superfície bem interessante. E perceba, olha a característica da superfície, né? Ela começa a adquirir aqui um formato, né, de elipse. Né? Se você perceber, essas projeções dessas superfícies já são elipsoides. Né? Na verdade, você tem aí uma seção de um elipsoide. Essa seção corresponde, obviamente, a 1/8. Né? Por que é 1/8? Porque é a situação onde você pega o eixo x, y, z, tá bom? Positivo. Certo? Então, pegando o eixo nx, ny, nz positivo, você tem 1/8 do seu volume. Então, você tem aí uma seção volumétrica, né, do seu elipsoide aí, bem definido. Tá bom? O que acontece se eu subir mais ainda? Então, se eu subir agora a energia de Fermi para 300, né, a gente pode fazer uma continha numérica, né, no computador, obviamente, e encontrar um total de 15.043 estados possíveis. Né? E aí olha como fica interessante as figuras, né? Já ficam bem claro, né, a elipse, né? Ou seja, o elipsoide aqui sendo formado. Né? E isso está pleno acordo com a nossa suposição de que a equação que gera aqui as superfícies de energia constante, né, são elipses. Né? E o que é essa superfície aqui? Essa superfície nada mais é do que a nossa energia de Fermi. Né? Então, a energia aqui da superfície é a energia de Fermi, é o fator que limita, tá bom? A superfície aí nesse espaço dos n's, né? nx, ny e nz. Então, a superfície externa desse volume aí é justamente a energia de Fermi. Lógico que qualquer outra superfície interna, né? Se você pegar aqui uma superfície interna a esse volume aqui, tem uma energia que é menor do que a energia de Fermi. Tá bom? Se eu pegar agora o modelo cúbico, né? Ou seja, eu colocar uma grande quantidade de elétrons, né, mais cúbica, né? Perceba que até eu melhoro um pouco a quantidade de estados, porque como eu estou pegando aqui agora um sistema que tem simetria, né, eu consigo, com a mesma energia de Fermi, ter mais estados possíveis. E aí você tem claramente, né, que agora a equação é do esfera. Então isso aqui é uma esfera. Né? Na verdade, é 1/8, né, do volume da esfera.
né? Volume aqui, espaço, no espaço dos N's. Tá bom? Perceba que aqui são os índices N's. Tá bom? Para que serve essa brincadeira? Essa brincadeira serve agora para a gente estimar quanto que vale a energia de Fermi, né, num sistema com N elétrons, ou quanto que vale a energia total de um sistema como esse de N elétrons. Né? Porque 20.356 ainda é um número bem distante de 10 a 23. Né? Perceba que 10 a 23 vai ser algo bem grandioso. Né? O seu volume vai ser bem uma esfera bem perfeita, difícil de ver, né, todos os estados possíveis. Mas é possível fazer teoria em cima disso. Como é que a gente começa fazendo a teoria? Né? Perceba que o elemento de volume, como já discuti aqui, é π ao cubo sobre Lx, Ly, Lz. Uma vez que o ΔX, ΔNx é 1, o ΔNy também é 1 e o ΔNz também é 1, a gente tem um elemento de volume sendo π ao cubo Lx, Ly, Lz. Né? Então vamos começar. A energia de Fermi do sistema, né, fornece um valor de número de onda, que é o K de Fermi, que é dado por 2m EF sobre h cortado ao quadrado. Por quê? Porque a nossa energia, né, do sistema é h cortado sobre 2m, tá bom? K ao quadrado, que é justamente o nosso h cortado sobre 2m, kx ao quadrado, ky ao quadrado, kz, tá certo? Ao quadrado. Então, se eu inverter essa relação, eu consigo encontrar quanto é que vale o nosso K de Fermi. Para que a gente vai usar esse rapaz aqui? Porque ele vai me dar o maior número de onda possível no meu sistema. Né? Então, se eu fizer um preenchimento no espaço dos Ks, né, se eu substituir o espaço dos N's para o espaço dos Ks, onde a superfície de energia são esferas sempre, né, as isosuperfícies de energia são esferas sempre no espaço do K, porque essa equação aqui é a equação da esfera. Né? Então, o meu K de Fermi vai ser o raio, né, justamente da superfície de Fermi, da energia de Fermi. Tá bom? Então, isso sendo o raio da superfície de Fermi, eu vou conseguir agora estimar quanto que vale a nossa energia total, porque eu vou somar todas as energias que estão menores do que a energia de Fermi. Por isso que é importante saber qual é o limite superior da energia do sistema. Tá bom? Então, o número de estados ocupados, né, vai ser justamente o volume ocupado no espaço dos Ks dividido pelo elemento de volume. Tá certo? Então, qual é o número de estados ocupados? Se você voltar um pouquinho aqui, quem é esse número aqui? Esse número é a quantidade volumétrica desse volume aqui, né, dessa estrutura aí, dividido pelo elemento de cada uma dessas bolinhas aí. Né? É como se você subdividisse essa esfera aí em vários cubinhos, cada cubinho desse é uma coordenada. Então, o número de estados vai ser o volume total, né, dividido pelo volume de cada cubinho. Você diz, mas tem aí, o volume não é perfeito. Né? Você somando vários cubos não dá uma esfera. Vai perder sempre aí um volume ou outro. Sim, vai perder, mas o limite infinitesimal, né? Quando eu pegar essa quantidade aqui de elétrons, né, essa quantidade aí de estados quânticos, perceba que o volume aí vai ser praticamente, né, não vai ser diferente, um volume de vários cubinhos, né, de unidade 1, como é no espaço dos N's, e o volume da esfera preenchida como um todo. Então, por definição, a gente pode, né, dizer que o número de estados ocupados é justamente o volume ocupado no espaço K, dividido pelo elemento de volume dV. Ou seja, o número de estados vai ser 1/8, né, do volume dessa esfera aí com o raio de Fermi. Então perceba que essa aqui sendo a superfície de Fermi, né, o raio que é no espaço K é dado pelo K de Fermi, 4π K de Fermi ao cubo sobre 3 dividido pelo elemento de volume vai ser o número de estados que existem dentro dessa esfera. Tá bom? Fazendo essa continha aí, a gente pode considerar ainda que o número de estados ocupados é igual ao número de elétrons disponíveis dividido por 2. Isso porque eu vou considerar agora o spin. Né? Então a gente faz essa conta. O número de estados é o número de elétrons dividido por 2. Ou seja, o número de elétrons no meu sistema é justamente 2 vezes o número de estados, porque eu consigo colocar
2 elétrons em cada estado. Se o número de estados é 1/8 do volume total, né, que é o quadrante positivo, onde o K, X, KY e KZ são positivos, né, eu pego simplesmente aqui, divido pelo elemento de volume, faço essa continha aqui e eu consigo encontrar que o K de Fermi, né, o número de onda de Fermi, é 3, né, π ao quadrado. Aí perceba, ó, o número de elétrons dividido pelo volume, então isso aqui vai ser a densidade eletrônica, né, tudo isso elevado a 1/3. Né, então, que é um resultado bem interessante. Isso significa que quanto maior a densidade eletrônica do meu sistema, maior vai ser o número de onda de Fermi, ou seja, maior o valor do número de onda aí máximo atingido no meu preenchimento de níveis, tá bom? Se eu continuo fazendo um pouquinho de conta, eu pego agora a energia de Fermi, substituo esse rapaz aqui, e eu tenho agora a energia de Fermi em função da densidade eletrônica, né? Como a dependência do K de Fermi é 1/3, e a energia vai com K ao quadrado, eu tenho no final das contas que a minha energia de Fermi é proporcional à densidade eletrônica elevado a 2/3. O que é um resultado do ponto de vista de física quântica, de mecânica estatística também, né, bem interessante. Significa que quanto maior a densidade, né, maior a energia de Fermi e a dependência dela é de 1/3. Tá bom? Então, vamos agora calcular a energia total, porque a gente já sabe quanto é que vale a energia de Fermi, ou seja, a gente sabe quanto é que vale o máximo da energia no seu sistema, o topo da energia, a energia do último elétron, digamos assim, né? Com ela você tem informações importantes, porque a energia daquele último elétron provavelmente é a energia na qual você precisa para arrancar aquele elétron, né? A energia do último elétron é a energia que você precisa fornecer, em geral, para arrancar aquele elétron. Isso na maioria dos sistemas da matéria condensada. E se é dada pela densidade, então você sabendo qual é a densidade eletrônica do seu sistema, você sabe quanto equivale essa energia de Fermi. Mas agora eu vou me perguntar quanto equivale a energia total. Para calcular a energia total, o procedimento é semelhante, tá certo? Você pega agora, no lugar de pegar o volume como um todo, você pega apenas uma casca esférica, né? Essa casca esférica, que é basicamente essa casca aqui, que eu estou desenhando, isso aqui vai ser 1/8, né, de quê? De um K qualquer aqui, né? 4πk ao quadrado dk, onde dk é justamente a espessura dessa casca esférica. É uma conta que você faz, né, em gravitação, uma conta que você faz também lá em eletromagnetismo, né, quando você vai calcular o campo elétrico, calcular a potência elétrica, você desmembra aí os sistemas, né, em cascas, né, esféricas, né? Então isso aqui vai ser 4πk ao quadrado, que é basicamente a superfície, né, dessa esfera, tá bom? Vezes o dk, que me dá uma espessura. Então isso aqui já é um volume, né? É o volume da casca esférica, e o 1/8 porque você só pega o quadrante positivo, tá bom? Isso aqui vai ser o número de estados eletrônicos preenchidos dentro da camada. Então o número de estados que existem aqui, eu vou chamar dn eta de estados, né? Esse é o número de estados que estão dentro dessa camada. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a integração, como a gente sempre faz. Eu pego o número de estados que existem nessa camada e faço a integral desde 0, onde o K é 0, até quanto? Até o K de Fermi. Tá bom? Mas antes disso, vamos fazer a continha. Quem é esse d eta? Esse d eta vai ser 1/8 do volume da casca esférica dividido pelo elemento de volume, né? Ou seja, o meu elemento aqui, infinitesimal de estados quânticos, vai ser dos elétrons, né? A densidade dos elétrons, o número de elétrons aqui, vai ser 2 vezes o número de estados, por causa do spin. Eu estou considerando um elétron com spin up e um elétron com spin down em cada estado quântico. E eu vou ter K ao quadrado, depois que eu faço essa conta, né? K ao quadrado dk sobre π ao quadrado. O que a gente vai fazer agora? A energia dos elétrons nessa camada é dada por H cortado K ao quadrado sobre 2m. Ou seja, os elétrons que estão nessa camada aqui, eles possuem energia H cortado ao quadrado, K ao quadrado sobre 2m. Tá certo? Então eu pego essa energia e multiplico pelo número de elétrons. Se eu pegar essa energia e multiplicar pelo número de elétrons que existem nessa camada, eu tenho a energia total dessa camada, que eu chamei aqui de dE.
Isso aqui é a energia total dessa camada, que depende de K². O que a gente vai fazer agora? Integra essa brincadeira aqui. Integra essa energia desde K igual a zero até a energia de Fermi, onde o K é Kf. Então eu pego essa energia aqui, que depende de K², como você está vendo aqui. Quando eu integrar, vai ficar Kf à quinta potência. Então isso aqui vai ser a minha energia total, né? Eu substituo agora o valor de K de Fermi, que eu já tinha encontrado em termos da densidade. Faço a continha aqui que é fácil de você fazer, né? Perceba que o K de Fermi a gente já encontrou anteriormente, ó. Tá aqui ele. Bom, pego esse resultado, jogo aqui na energia total. Bom, e aí eu tenho uma relação que é a energia total dependendo do número de elétrons e do volume do material. Então eu tenho que a energia depende de N e de V. Tá certo? Ora, isso é uma relação termodinâmica, né? Quando você tem a energia interna do seu sistema, depende do número de partículas e depende do volume, né? Você tem uma relação termodinâmica aí propriamente dita, né? Então, a gente pode observar que a energia total de um gás de Fermi fornece relações termodinâmicas fundamentais do tipo EV e N, e eu posso agora pegar essa energia e calcular um tipo de pressão, né? Você sabe que lá da termodinâmica a pressão, né, é basicamente a derivada, né, da energia interna em relação ao volume, né, obviamente por número de partículas e a temperatura constante, né? Mas, ou a entropia constante, né, se for dado em termos da energia e entropia, né? Aqui, como a nossa temperatura é zero, né, a gente está trabalhando com o estado fundamental, e o número de partículas também é constante. Se eu derivar a energia com relação ao volume, eu tenho uma pressão, né? Então, se eu pegar essa relação aqui e derivar com relação ao volume, não é difícil de fazer, você vai encontrar uma pressão que depende aqui da densidade elevado a 5 terços, né? E o que significa essa pressão? Ou seja, quanto maior a densidade eletrônica do material, né, maior essa pressão. Essa pressão é chamada de pressão de exclusão ou pressão de degenerescência, né? Na verdade, esse tipo de pressão só existe para férmions, né, que é devido justamente ao preenchimento dos níveis de energia, né, confinados no volume V, né? Esse preenchimento de energia devido ao confinamento em um certo volume me gera uma pressão, né? Não depende, né? Perceba que não depende da repulsão elétron-elétron. Em nenhum momento aqui a gente falou de repulsão elétron-elétron. E não é um efeito térmico, o que é mais interessante ainda, né? Não é porque os elétrons estão agitados, eles estão no estado fundamental, tá certo? Os elétrons nesse material, eles estão no estado fundamental. E mesmo assim, devido ao preenchimento dos níveis, né, de você ter uma energia total nesse sistema aí que depende tanto do N como do volume, né, aparece uma pressão que não vem de nenhum efeito térmico, né? Essa pressão é chamada de pressão de degenerescência, né, que é devido justamente à capacidade, né, que os elétrons têm de preencher níveis distintos, né, e níveis cada vez mais energéticos, né? Ou seja, as forças aí de exchange que existem no próprio sistema, o fato dos elétrons não poderem ocupar o mesmo estado quântico, né, que é o nosso princípio de exclusão de Pauli, né, faz com que apareça aí uma pressão, né? E essa pressão, obviamente, depende da densidade, tá bom, do material. Quanto maior a densidade eletrônica, maior a pressão. Não é uma propriedade mecânica, é uma propriedade eletrônica, chamada de pressão de degenerescência. Bom, onde é que aparece essa pressão e por que ela é importante, né? No caso, perceba assim, que no caso de férmions ultrarrelativísticos, onde a energia agora é linear, né, porque a gente está usando, né, que a energia é h cortado ao quadrado, k quadrado sobre 2m. Né? Isso é não relativístico. Certo? Se eu usar agora a expressão relativística para energia, ou seja, h cortado c vezes k, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a minha pressão de degenerescência ela passa a ser dependente de 4 terços. Né? Então, o fato de eu mudar
de uma relação parabólica da energia e o número de Ohn para uma relação linear entre energia e número de Ohn, faz com que apareça agora uma dependência 4/3 da pressão de degenerescência e não 5/3 como a gente encontrou. Né? Então é bem interessante você fazer aí o modelo ultrarrelativístico, né, como exercício. Né? Basta você substituir naquelas contas lá a energia como sendo dependente de H cortado C vezes K, né? E não H cortado ao quadrado sobre 2M. Né? E você vai ter, obviamente, uma expressão relativística, né? No caso para a pressão de degenerescência. Tá bom? Outra coisa importante, né, é que essa pressão aí de degenerescência ela impede que a matéria seja comprimida em volumes cada vez menores. Né? Ou seja, isso aí é o que gera justamente a incompressibilidade da matéria a nível atômico. Né? Por que você não consegue pressionar a matéria até reduzir em volumes cada vez menores? Né? Mesmo a nível atômico você não consegue fazer isso por causa dessa pressão de degenerescência. Ou seja, quando você aproxima muitos elétrons num pequeno espaço de matéria, de um pequeno espaço, né, obviamente, né, muitos elétrons, muitos férmions naquele pequeno espaço, você gera uma pressão chamada de pressão de degenerescência, que é repulsiva, obviamente, e faz com que você não consiga mais comprimir a matéria a níveis cada vez menores para além, né, dos átomos. Né? Então, essa pressão de degenerescência aí tem contribuições muito importantes nas propriedades dos metais, né? Ou seja, no módulo de compressibilidade volumétrico dos metais, porque além da compressibilidade mecânica, de fato, que é devido ao posicionamento dos núcleos, você tem que considerar a incompressibilidade dos férmions. Né? Ou seja, como existe essa pressão de degenerescência unicamente para férmions, para elétrons, né, de forma geral, você considera ainda essa pressão de degenerescência no seu sistema como um contribuinte a mais, né, no seu sistema aí fermiônico, né, que não acontece para o caso clássico e não acontece para bósons. Tá bom? Em 1917, né, Freeman Dyson, que é um físico famoso aí pelas integrais de Dyson, né, que aparecem quando você estuda a evolução temporal de sistemas quânticos com hamiltonianos aí que não comutam, né, em diferentes instantes de tempo, né, você gera as integrais de Dyson, que dá também origem aí a uma descrição também via diagrama de Feynman, né, também. Então o Dyson, né, conseguiu mostrar nesse paper aí de 67, né, que a matéria, de forma geral, ela não pode ser estabilizada simplesmente por forças eletrostáticas, simplesmente por interações eletrostáticas. Ou seja, não é porque você junta prótons, nêutrons e elétrons num único lugar que você consegue estabilizar a matéria, não. Na verdade, quem estabiliza a matéria, né, é justamente essa pressão de degenerescência, né, dos férmions. Né. Por quê? Porque se existisse somente elétrons, prótons e nêutrons, né, a tendência seria que a matéria viria a colapsar. Tá bom? Então, o sistema seria altamente atrativo. Né? As atrações, a atração entre o elétron e o próton sobressai diante da repulsão próton-próton e diante da repulsão elétron-elétron, porque no sistema você tem basicamente prótons, né, elétrons e nêutrons. Né? Então você tem basicamente aqui, além das interações gravitacionais, você tem uma atração entre o próton e o elétron, você tem uma repulsão entre um próton e outro próton, né? Então isso aqui é uma repulsão que existe entre esses rapazes aqui, e existe uma repulsão entre um elétron e outro elétron. Né? Só que, na verdade, a atração próton-elétron ela é superior, tá certo? À repulsão próton-próton e à repulsão elétron-elétron. O fato de ser atrativo, né, teria uma tendência, né, de ter um colapso da matéria de forma geral. Então, esse colapso da matéria ele só não acontece, e o Dyson mostrou justamente isso daí, esse colapso da matéria só não acontece por causa da pressão de degenerescência. Né? Ou seja, o fato de você aproximar cada vez mais férmions numa pequena região do espaço, né, faz com que apareça um termo de pressão aí chamado de pressão de degenerescência, que repele as partículas
e consegue estabilizar a matéria. Né? Ou seja, a matéria ela tem o volume, né? A matéria só tem volume por causa dessa pressão de degenerescência, porque senão ela não teria volume, seria volume tendendo a zero. Né? Então, o fato de você conseguir estabilizar aí, átomos, moléculas, né? E esses átomos, essas moléculas, esses sistemas têm um certo volume, né? No espaço, né? Você calcula, por exemplo, o volume de sistemas macromoleculares, você tem um volume ali bem definido. Né? Pode ser pequeno, nível atômico, mas existe um volume. O fato daquilo ali existir, aquele volume, os orbitais, o próprio volume ocupado pelos orbitais, a essência desse volume desses orbitais, né, das moléculas, é justamente a pressão de degenerescência, né, que impede que esse volume seja reduzido a zero. Então o Dyson mostrou nesse paper aí, de 1967, que a matéria pode ser estabilizada simplesmente, ela só é estabilizada por causa da pressão de degenerescência, né? Porque as outras interações elas tenderiam, né, ao colapso. Tá bom? Bom, uma coisa importante também quando a gente analisa os três sistemas, por exemplo, se isso aqui é um gráfico que a gente escreve, por exemplo, como que a pressão evolui no sistema clássico, né? Aqui você tem basicamente a lei dos gases ideais, né? Que é quando a pressão, né, varia linearmente com a temperatura, desde temperatura zero até infinito. Né? Isso aqui basicamente é a equação dos gases ideais, que é uma reta. Né? Só que para Fermi você tem uma pressão aqui que resiste, né, mesmo em T igual a zero. Essa pressão aqui é justamente a nossa pressão de degenerescência, né, que faz com que mesmo o sistema A0K, né, existe uma pressão que impede a matéria de ser comprimida mais ainda. Né? Isso não acontece com os sistemas clássicos. Em princípio, o sistema clássico você poderia comprimir até zero, sem problema nenhum, né? Porque o gás ideal ele não tem interação, ele tem repulsão, e nem tem essa pressão de degenerescência aí que impede a compressibilidade. Né? Então, o sistema clássico, em geral, à medida que você resfria, a pressão tende a zero. Né? A matéria tende a ficar aí sem pressão, sem exercer nenhum tipo de pressão. Para um sistema bosônico também pode ser mostrado que a pressão vai a zero, né, à medida que a temperatura vai a zero. Em compensação, para um sistema fermiônico, né, existe ainda essa pressão de degenerescência que sobrevive mesmo em temperatura zero, impedindo o sistema de ser comprimido. Então, essa aqui é só uma ilustração para mostrar que as diferenças entre o sistema clássico, fermiônico e bosônico. Tá bom? Uma outra curiosidade, né, é que existem as chamadas estrelas frias, né, ou seja, as anãs brancas, né, no sistema aí, no universo, né, que são basicamente estrelas, né, que já passaram por um processo aí já de bastante tempo, né, então elas passam a ter elas têm um tamanho reduzido, têm um brilho, né, muitas vezes menor, mas elas são sistemas, né, altamente massivos. Né? Inclusive, existem anãs brancas que são menores do que a Terra, né? Mas tem uma atração gravitacional superior à Terra. Na verdade, elas são menores do que a Terra, né? Mas são altamente atrativas, são massas comparáveis às do Sol, por exemplo. Né? Então, essas anãs brancas, que são, na verdade, um sistema composto de matéria degenerada, e aí você tem basicamente prótons, elétrons, nêutrons, tudo junto, né? Sem necessariamente formar sistemas atômicos. Né? E essa matéria degenerada, né, ela só é estabilizada, né, gravitacionalmente falando, pela pressão de degenerescência. Né? É conhecido que um dos exemplos mais clássicos da manifestação da pressão de degenerescência no espaço, né, são as chamadas anãs brancas. Né? As estrelas de nêutrons também são estabilizadas pela pressão de degenerescência. Então, tem um probleminha aqui que é o 5.35 e o 5.36 do Griffiths, né? Quem quiser depois aí pode trabalhar esses sistemas, esses probleminhas, né? Que vai fazer umas continhas lá para mostrar justamente que se você pegar a interação gravitacional de um sistema de N partículas, né? Com uma massa também muito grande, e você pegar a pressão de degenerescência dessas partículas fermiônicas aí, né?
você consegue encontrar um raio, né, que estabiliza a energia, que te dá um mínimo de energia, e esse raio aí gera justamente o seu sistema estável, né? Então, há um equilíbrio entre a pressão de inerescência, que é repulsiva, e a gravidade, que é atrativa, né? Ou seja, no lugar do sistema colapsar gravitacionalmente, você tem a pressão de inerescência que impede, né, esse seu sistema de colapsar, né? Então, esse é o que explica, né? Explica bem até hoje a existência das anãs brancas, né? Ou seja, as estrelas frias, como que uma matéria de uma massa muito grande consegue ser estabilizada num volume muito pequeno, né? Isso vem através da pressão de degenerescência, e isso existe no espaço, né? Um exemplo, né, é na nebulosa NGC 3132, né, essa aqui é uma foto do Hubble, né? Esse pontinho branco aqui é justamente uma anã branca na nebulosa. Perceba que ela consegue também emitir luz, assim como as outras estrelas no universo, né? Um outro exemplo aqui, que é bem próximo da gente, né, é a estrela mais brilhante do céu, que é a Sirius Alpha, né, na constelação de Cão Maior. Se você olhar para o céu, basicamente, a estrela mais brilhosa do céu é a Sirius, né, Alpha, na constelação de Cão Maior. Ela tem uma Sirius B aqui, né, que é basicamente uma anã branca. Então existe uma estrelinha aqui, né, que é na verdade uma anã branca ao lado da Sirius Alpha, né, na constelação de Cão Maior. E sabe-se que, por incrível que pareça, essa massa é muito próxima dessa outra massa aqui, né? A massa da Sirius B, ela é muito próxima da massa da Sirius A. Só que a Sirius A emite uma radiação visível muito maior, uma intensidade de radiação visível muito maior do que a Sirius B, né? Uma curiosidade é que se você pudesse fazer fotografias, né, com raio-x, já existem essas observações astronômicas aí, fotografia com raio-x, você veria a Sirius B, né, muito mais brilhante do que a Sirius Alpha. Então aquela estrela que você vê mais brilhante lá do céu, que é a Sirius, né, Alpha, na constelação de Cão Maior, do lado dela tem uma estrela que, por radiação X, é muito maior, muito mais brilhosa do que ela, né? A massa das duas são comparáveis. Isso aqui é um sistema astronômico binário, né? Essa estrela aqui, né, essa estrela fria, é com a massa comparável a essa estrela aqui, né? É um sistema binário, elas orbitam em torno de um mesmo centro, certo? Então é um sistema binário, mas a gente não consegue enxergar muito bem essa Sirius B, porque ela emite mais radiação X do que luz visível, né? E é justamente pelo fato de ser uma anã branca, de ter uma grande quantidade de matéria confinada numa pequena região do espaço, que a radiação emitida aí é na faixa, né, de raio X. Tá certo? Então é bem interessante. Essa Sirius B, inclusive, ela tem uma massa que é menor do que a Terra, né? Desculpa, ela é menor do que a Terra em tamanho, mas a massa é superior, muito superior à massa da Terra, que é justamente uma massa próxima da estrela Sirius Alpha, né? Então, é apenas uma curiosidade que eu quis mostrar de como que onde que esse cálculo de gás livres ele é importante, tanto para explicar a estabilidade da matéria, como para explicar a existência aí de certos corpos celestes aí bem complexos que existem, né? E são essas estrelas frias, né? Então, até a próxima aula, pessoal. Até mais.